boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Filo Fofocando. Eu sou Yasmin Costa, estudante do IFNMG, Campus Januária, do curso técnico em meio ambiente. E eu sou Hélio Camilo Rosa, professor de filosofia do IFNMG, Campus Januária. E eu sou Lívia Guedes, também estudante do IFNMG Campus Januária, do curso técnico em meio ambiente. E hoje o tema que nós vamos falar é sobre os sofistas. Professor, mas para começar, quem eram os sofistas? Eu ouvi falar que eles eram tipo uns influencers da Grécia Antiga. Exatamente, Yasmin. Boa comparação. Os sofistas eram um grupo de filósofos, que viveram no século IV a.C., na época em que viveu Platão, século IV, século V, Platão, Sócrates. A palavra sofista ela vem de sofos, que significa sábios. Então eles eram intitulados sábios. E eles ensinavam as pessoas a arte de argumentar, a arte retórica, a arte de falar bem em público. Ou seja, as suas aulas, os seus ensinamentos eram úteis para os jovens ter sucesso tanto na vida pública quanto na vida privada. Mas quem eram essas pessoas, os sofistas? Eram vários filósofos, Os mais importantes que se destacavam, Protágoras de Abdera, que foi um discípulo de Demócrito, um pré-socrático, a gente já falou. Tinha Górgias, da cidade de Leontine. Tinha Hípias, Trasímaco. Então era um grupo de filósofos que vinham de outras cidades e estavam viajando, e principalmente em Atenas, que tentavam divulgar o seu conhecimento. E por que eles cobravam? Porque eles eram estrangeiros. E naquela época, na Grécia, em Atenas principalmente, outras cidades, a pessoa não poderia construir sua própria escola. Então eles tinham que levar esses ensinamentos de uma outra forma diferente, tipo tendo alunos particulares, como nós falamos hoje. Mas então eles ensinavam a verdade ou a vitória? Então, o foco dos sofistas era a arte de argumentar, a oratória, a arte de falar bem e persuadir as pessoas. Então, para os sofistas, a verdade, não havia uma verdade. A verdade era relativa. Protágoras, por exemplo, tem uma frase bastante interessante, que é repetida várias vezes: o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase serve para dizer que os valores, as regras, as leis, tudo é construído pelo ser humano. Então, por isso que a verdade ela é relativa, ela depende do ponto de argumentação do sujeito. Então, se eu pagasse para eles iam me ensinar a convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, mesmo que fosse mentira. Então, Lívia, você falou aí, convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Isso leva a um outro sofista, que é o Górgias, porque para Górgias, o orador, um excelente orador, ele era capaz de convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. E Górgias era considerado um dos melhores oradores da Grécia Antiga. Então, o que os sofistas iam ensinar para você são técnicas. Eles iam ensinar a gramática, as posturas físicas, como elaborar frases, conceitos, frases de efeitos. Então, eles iriam ensinar técnicas, habilidades. A partir dessas habilidades, dessa técnica, você poderia desenvolver determinado assunto, determinado tema. Por exemplo, nas discussões da ágora, na praça pública, sobre política. Então, você teria que construir argumentos, falar bem, convencer as pessoas do seu ponto de vista, a partir das suas argumentações e da oratória. Ou seja, você tem que ter uma boa lábia. E é daí que tem uma frase que fala que o homem é a medida de todas as coisas. Mas eu não consigo entender o significado dessa frase. Então, como eu já havia falado, é a frase de o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são e daquelas que não são enquanto não são. Vamos pegar um exemplo, nossos valores. Quem constrói os valores? Os valores morais, os valores éticos, as questões políticas, são nós mesmos. Então, é a medida de todas as coisas, porque é nós que definimos os conceitos, os valores, é nós que definimos o que é o certo e o que é o errado.
Então, por exemplo, numa discussão política, você tem que convencer o seu eleitor que você é a melhor candidata. E aí você vai apresentar os seus argumentos. Para o outro candidato, seu oponente, ele vai desmerecer você, vai construir argumentos que você não é aquela pessoa. Então essa é a medida de todas as coisas, o argumento e a construção dos valores. Por exemplo, determinadas sociedades vai dizer que você não pode usar determinado tipo de roupa, né? Ou outra vai permitir você usar esse tipo de roupa. Então essa é a medida de todas as coisas. E determinados valores vão substituindo outros, determinadas leis vão substituindo outras. Ah, sim, agora eu entendi. E se a gente for olhar em relação à persuasão dos sofistas, Sócrates e Platão já não gostavam dessa parte. Exatamente. Sócrates, ele não concordava com os sofistas, porque eles acreditavam, né, eles que foram responsáveis pelo sentido pejorativo do sofista, de usar sofismas. Então Sócrates acreditava que o conhecimento não deveria ser vendido. O conhecimento era construído pela base do diálogo. A gente falou da ironia e da maiêutica, né, usada por Sócrates. Então o diálogo era a base do conhecimento e da construção da verdade. Então Sócrates acreditava que os sofistas eram enganadores, que eles prostituíam o conhecimento ao vender essa arte de argumentar, de falar bem em público. Então era um embate filosófico entre Sócrates e sofistas. Então não havia uma postura adequada do sofista quando falava Sócrates, quando falava Platão. Tanto que em alguns diálogos, né, entre Sócrates e os sofistas, Sócrates tenta argumentar, dialogando, e o sofista vai dizer: Sócrates, você não responde nada, você só faz perguntas, e se você me pagar eu vou te responder. Então isso era um embate filosófico. Sócrates não era de acordo com os sofistas por cobrar para ensinar, e Sócrates acreditava que haveria uma verdade, que a verdade era construída, e não uma verdade relativa, como na argumentação. Então, para Sócrates, isso levava ao engano, à mentira, ao conhecimento falso. Mas, então, será que eles realmente eram maus? Ou eles só queriam ser mais realistas, ensinando o que realmente é útil para a vida em sociedade? A gente não pode pensar nesse sentido negativo do sofista como pessoas más. Vamos pegar um exemplo. Você é uma pessoa que tem dificuldade para falar em público, para expor suas ideias. E eu posso lhe ensinar a falar bem em público, a expor suas ideias e a convencer as pessoas. E você se torna uma excelente oradora. Mas se você usa essa sua capacidade e essas técnicas para enganar as pessoas, para dar o golpe nas pessoas, por exemplo, para influenciar as pessoas a te dar dinheiro, quem que está errado? É você ou eu? Realmente. Então, os sofistas, eles ensinavam as técnicas, as pessoas a utilizar essa arte de argumentação para enganar. A gente tem muitos exemplos disso na política. O político te convence, vai lá e faz um belo discurso e promete isso e aquilo. Aí você acredita nele e depois ele te engana e não faz nada. Então ele que está errado, não é com quem ele aprendeu a argumentar. Os sofistas não ensinavam as pessoas a trapacear. Eles, como eu falei, eles ensinavam a técnica de falar bem em público. E aí, como eles tinham essa técnica, ele também podia ensinar essa técnica para ganhar dinheiro, né, para cobrar. Eu tenho um conhecimento, eu cobro por esse conhecimento. Ah, sim. Professor, mas hoje em dia, por mais que a gente tenha muitos exemplos, né, como o senhor citou na política, a gente sabe que a filosofia se distanciou bastante dos sofistas. O senhor acha que a filosofia perdeu alguma coisa ao se distanciar, já que hoje a arte da oratória é extremamente importante na sociedade? Eu acho que não, a filosofia não distanciou, né? A filosofia tem seus questionamentos a cada época é um questionamento diferente. Mas como você bem afirmou, a arte da oratória, o dom da oratória, ele é muito importante na nossa sociedade hoje. E ele é muito utilizado ainda, especialmente em algumas profissões.
né? Na época dos sofistas, esse dom da oratória, essa arte de conhecimento era utilizado na política, na magistratura, nos negócios, no comércio, e hoje a gente continua também. Determinadas profissões exigem muito o dom da oratória. A profissão de professor, por exemplo, a profissão de advogado, os políticos, os vendedores que trabalham no comércio, os lojistas que têm que convencer a partir da propaganda, do marketing, convencer os seus clientes. Então ela é muito presente e principalmente no nosso meio, com o advento da tecnologia, da internet, o que você falou lá no início, os influenciadores. A pessoa tem que convencer e conquistar influenciadores, ou seja, quanto mais seguidores ela tem, o influenciador, quanto mais seguidores ele tem, mais ele cresce, né? Então, essa arte da oratória dos sofistas está muito presente no nosso cotidiano. Verdade. Então, como o senhor disse, trazendo para a nossa realidade, baseado nesse tanto de influencers que tem, que leva muitas pessoas a fazer alguma coisa, como que a gente pode se proteger dessas informações? Então, eu acho que a oratória, o dom de falar bem, o dom de convencimento, ele é muito importante. Mas a gente tem que pensar no princípio ético, de não enganar, de não trapacear. Então, para a gente não cair nos golpes, né? Por exemplo, os grandes influenciadores que estão lá, eu ganhei tantos no jogo do tal jogo, nas bets, e na verdade eles estão sendo pagos para divulgar aqueles jogos. Então a gente tem que ter o cuidado com isso, de saber, por exemplo, de que nós estamos sendo influenciados, enganados, e a gente tem que ter o cuidado, observar, né, avaliar e construir o nosso pensamento crítico. Então a gente pode associar aqui um pouco dos sofistas e também pegar o pensamento de Sócrates, né, de fazer uma boa análise de toda a situação, de todo o contexto. Então, no final das contas, a gente sempre tem que aprender a argumentar, mas sempre buscando a verdade, né? Exatamente. A gente tem que aprender a argumentar, construir as nossas ideias, porque nós devemos expor o nosso pensamento. Se você não sabe argumentar e não sabe colocar seus pensamentos, ninguém vai te ouvir. Você vai ficar em silêncio. Então nós temos que juntar o pensamento crítico, aprender a argumentar, aprender a falar bem, mas ter base nos princípios éticos, de não usar a nossa argumentação, a nossa oratória, a nossa capacidade de convencer as pessoas para enganar, para trapacear, para dar golpe e para submeter as pessoas, né, ao nosso poder e exigir delas algo em troca. E com essa lição que aprendemos hoje nesse episódio sobre os sofistas, nós vemos que a honestidade é muito importante. Mas e você? Vocês acham que os sofistas são vilões ou visionários? E lembre-se, filosofia é a sua terapia. Tchau!